Entidades filantrópicas correm o risco de fechar as portas por causa da crise. Voluntários se mobilizam para dar roupas e alimentos aos moradores de rua. Cresce demanda por alimentos orgânicos, mas os custos continuam elevados. Crianças e jovens encontram oportunidades no esporte. E no Mandando Ver de hoje, a dica de filme conta a história do primeiro transgênero do mundo. Começa agora o Lente Aberta. Não há como andar nas ruas de Ribeirão Preto e não notar a difícil realidade dos moradores de rua. Para tentar ajudar, um grupo de voluntários se reúne toda semana. Veja na reportagem. Os motivos que levam uma pessoa a morar na rua são diversos. E entre eles está o desemprego, a dependência química e a falta de estrutura familiar. Essa é uma triste realidade que ainda vemos em Ribeirão Preto. Cássio está nas ruas há 4 meses e enfrenta muitas dificuldades. Nas ruas, a maior dificuldade é um abrigo, né? A humilhação que você passa na rua no dia a dia. A rua é cruel, né? Então, não é fácil. Muitas vezes a pessoa vê um morador de rua, pensa que é fácil viver nessa vida, mas ela não é fácil. É pessoal da rua. Não tem lugar para pousar, não tem lugar para dormir, não tem lugar para tomar um banho. Porque o pessoal, a classe alta hoje, não está nem com você hoje. Estima-se que existam hoje 470 pessoas que vivem nas ruas em Ribeirão Preto, segundo a CETREM, órgão da Prefeitura, que acolhe e encaminha moradores de rua e imigrantes. Para tentar mudar essa realidade, voluntários se reúnem para doar comida e roupas. Sensibilizados com a situação dos moradores de rua, há cerca de 2 anos, esse grupo de pessoas de uma igreja de Ribeirão Preto iniciou um projeto para a doação de alimentos no centro da cidade. Inicialmente vinha 6, 8 pessoas, 2 pessoas. Era uma equipe pequena. Depois foi juntando outras pessoas, inclusive eu, né? Hoje a gente tem uma equipe grande. Em média são atendidas 100 pessoas. Toda semana é oferecida marmitex. Também nós temos sopa. Nem sempre é suficiente a quantidade de marmitex que a gente traz. A maioria das vezes não é suficiente, vem um número maior. Então também tem a sopa e com isso a gente atende a todos, inclusive possibilita que quem comeu marmitex possa comer a sopa também. Eventualmente, nós oferecemos ou doamos roupas, calçados. No inverno a gente faz uma campanha para arrecadar e depois distribuir cobertos, cobertores, blusas. Se para quem recebe as doações o sentimento é um misto de esperança e gratidão, para Oséias, que trabalha como voluntário, não é diferente. É uma sensação indescritível, porque só quem está aqui presente consegue sentir como que o retorno para quem vem é imenso. Nós começamos esse trabalho aqui há 2 anos, nós já estamos com ele aqui, alguns que já vieram aqui desde o começo, outros agregaram aqui no transcorrer e é uma imensa satisfação mesmo. Cássio já teve seu próprio negócio, mas hoje está desempregado e a escolha dele foi morar nas ruas. Muito consciente dessa condição, ele faz críticas às políticas públicas de assistência. Precisa uma função maior das autoridades para pegar esse pessoal de rua. Hoje eu estimo mais ou menos que em Ribeirão tem uns 1.200 moradores de rua, né? Então as autoridades precisam tomar consciência e ajudar as pessoas a focar elas no trabalho, para uma atividade, entendeu? Porque não é simplesmente morar na rua, pedir um dinheiro, ter uma comida, isso não é tudo para morador de rua. Um relatório da Comissão Econômica Para-América, divulgado em janeiro de 2015, revelou que houve um aumento de 5,4% para 5,9% o número de brasileiros em situação extrema de pobreza, em 2012 e 2013. No próximo bloco, vamos falar sobre a crise que atinge as entidades filantrópicas. Vamos mostrar também que, apesar do consumo, os alimentos orgânicos têm altos preços. Voltamos daqui a pouco. Em momento de cortes de despesas nas empresas brasileiras, o terceiro setor vê as doações caírem significativamente. Mas não foi apenas a quantidade de dinheiro que diminuiu.
Doações como roupas e alimentos também ficaram mais escassas. Essas entidades prestam serviços sem fins lucrativos e diariamente são afetadas pela crise econômica do país. E por causa desse cenário, uma escola do bairro Ribeirão Verde corre o risco de fechar as portas. Veja na reportagem. Amor, verdade, retidão, paz interior e não violência. Esses são os 5 ensinamentos do educador indiano Satya Sai Baba, que prega, acima de tudo, o valor humano. A escola, que leva o nome dele, foi fundada há 14 anos em Ribeirão Preto e atende a comunidade do bairro Ribeirão Verde. Eu gosto de estudar, brincar com meus amigos e aprender cada vez mais coisas. Eu gosto da aula de flauta e também da de coral. O que você acha de diferente essa escola das outras? Eu acho que a forma que o professor ensina, o aprendizado das crianças, porque ele ensina de um jeito diferente. Hoje, essa escola, além de tentar reverter o problema da educação, que é geral no país, precisa também se equilibrar com as finanças para continuar com as atividades. A situação no momento da escola está bem difícil, né? Porque nós contamos aí com vários parceiros. Aí nós temos alguns parceiros de Nota Fiscal Paulista, parceiros de Adote um Aluno, 2 fundações que estão hoje atualmente nos apoiando, mas a escola ainda precisa de ajuda de doações de bolsa para 46 crianças. No Brasil, o governo já cadastrou mais de 250 mil entidades do terceiro setor, que são responsáveis hoje por mais de 2 milhões de empregos. Apesar disso, as entidades do terceiro setor, que cumprem um papel social importante onde o Estado não consegue suprir, estão passando por dificuldades. Segundo essa especialista em economia, a crise financeira brasileira apresenta consequências diretas no trabalho dessas instituições. Quando você pensa em terceiro setor, ele nada mais é do que o governo e empresa fazendo para a população, tá? Para as pessoas mais carentes. E quando entra uma crise econômica como essa que nós estamos passando, o que acaba ocorrendo? Muitas pessoas deixam de colaborar com as ONGs, creches e etc., e é onde eles acabam passando mais necessidade. Além do que, correm o risco de receberem mais pessoas necessitadas, então mais crianças carentes e tal, que precisam de mais ajuda. As doações da escola foram reduzidas e algumas salas de aula estão ameaçadas de serem fechadas. Essa realidade não é diferente da maioria das instituições do Brasil. Pesquisas do IBGE apontam que 15 milhões de brasileiros doaram recursos para entidades no terceiro setor. Mas com a crise financeira, esses números caem a cada dia e para sobreviver a esse cenário é fundamental um planejamento financeiro. Chamar as pessoas para colaborarem, né, fazendo campanhas de doações e tudo mais. E uma outra forma também é você pegar coisas que você não usa na sua casa e doar para essas entidades para que elas possam fazer uma espécie de um bazar e que esse bazar vender para pessoas mais carentes a um preço módico. Então, de repente, uma calça, uma camisa ao preço de R$5 e esse dinheiro ser revertido para a própria ONG. Após o fechamento dessa reportagem, as turmas do 6º ao 9º ano foram fechadas da escola Satya Sai, que mostramos em nossa reportagem. Mas o projeto continua e se alguém quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone que aparece aí no seu vídeo. A procura por alimentos orgânicos aumentou cerca de 52% entre 2014 e 2015, segundo dados do Ministério da Agricultura. Apesar da grande procura, a produção orgânica chega ao consumidor com preços elevados. Alface, americana, crespa, roxa, a parte de legumes, cenoura, beterraba, berinjela. Então, é o que a gente tem aqui, é o que tem tido mais procura. Quando Conrado percebeu que a procura por alimentos orgânicos estava crescendo, resolveu criar essa horta em Ribeirão Preto. O produto orgânico ele é um produto assim, de excelência, porque ele não tem nenhum tipo de agrotóxico, ele não tem nenhum tipo de aditivo ou insumo sintético. Ele trabalha com as coisas naturais. Esse é um dos locais onde os produtos produzidos por Conrado são vendidos.
Álvaro garante que os orgânicos que chegam até aqui são todos certificados. Eu vou atrás dos produtores. Então eu já fui na propriedade, eu já visitei, a gente vê qual que é a água utilizada, vê a certificação que eles têm e a gente acompanha todo o processo até chegar no cliente. Esse engenheiro agrônomo diz que hoje existe uma lei específica para a produção de orgânicos. Ele tem que ter uma certificação ou externa, ele contrata uma empresa, ou uma certificação de participativa de garantia, ou de controle social no qual ele pode comercializar essa produção. Os valores encontrados nos produtos orgânicos estão relacionados a uma cadeia de comercialização que envolve compradores e revendedores até o consumo final. Os altos preços, segundo especialista do setor, estão relacionados à pouca quantidade de produtos disponíveis no mercado e também o processo diferenciado durante a produção e a distribuição. A oferta menor que a demanda. Então você tem uma produção abaixo do que se quer consumir. Outro fator é a mão de obra. Por ser em pequenas áreas, a mecanização é mais difícil, ela se torna mais cara. Um outro fator é essa exigência da certificação. A própria certificação, que ou ela é paga, ou existe o custo do tempo do produtor em participar dessa certificação. Tem as embalagens que você tem que utilizar para comércio, que tem um padrão, né? Então, os produtos que você utiliza, de repente, para um efeito de uma praga, que é uma linha biológica, ele é um pouco mais caro. Então, isso que pode diferenciar um pouquinho no produto convencional. Mas os altos custos não impedem que consumidores, em busca por alimentos mais saudáveis, deixem de comprar os produtos orgânicos. É por causa da qualidade de vida, né? O bem que isso faz para a saúde, né? Não é prejudicial como os alimentos produzidos em larga escala. Eu acho que é mais uma questão de evitar o uso de agrotóxicos mesmo e ter um alimento que é mais natural, né? Um alimento que, vamos dizer, você tem certeza que ele tem as qualidades todas. Ellen só consome produtos orgânicos, mas não aceita pagar mais caro por eles. Ela planta no quintal da casa dela, em Taquaritinga, os produtos sem agrotóxicos, que são produzidos e consumidos por toda a família. O que sobra dessa produção, para não ter o desperdício de tudo isso, a gente acaba dando aos vizinhos, aos parentes, alguém que está próximo. Eu trago, às vezes, para introduzir na minha rotina, já que aqui, para o consumo, para se comprar nos mercados, as coisas orgânicas são muito caras. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, hoje existem cerca de 11 mil agricultores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. E o setor movimentou na economia brasileira cerca de 2 bilhões de reais em 2014. Número pouco expressivo quando comparado aos mais de 450 bilhões de reais obtidos do agronegócio tradicional, mas é maior que em anos anteriores. Depois do intervalo, vamos falar sobre como o esporte incentiva crianças e adolescentes em situações de risco social. E no Mandando Ver, você vai conferir a sugestão de filme que foi ganhador de Oscar. O Lente Aberta volta daqui a pouco, não saia daí! Projeto incentiva crianças e adolescentes para a prática de esportes em Ribeirão Preto. Além de exercícios físicos, os jovens têm a oportunidade de realizar atividades recreativas e melhorar o convívio social. Acompanhe na reportagem. Felipe tem apenas 11 anos e pratica tênis desde o ano passado. Ele aprendeu aqui muito mais do que técnica. Além de ser um esporte, ainda faz a gente fazer exercício, né? E aqui também tem um negócio, se não recolher as bolas em menos de 30 segundos, a gente paga ou abdominal ou flexão. Segundo o Ministério do Esporte, a prática desportiva durante a infância é fundamental para o desenvolvimento da coordenação motora, além de prevenir de doenças cardíacas e respiratórias.
Por isso, projetos como este são importantes não apenas para promover a socialização, mas também para garantir a saúde de crianças e adolescentes. O projeto Joga Tênis Ribeirão foi criado há 4 anos e hoje atende mais de 1.100 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos nas cidades de Ribeirão Preto e Pitangueiras. Para o coordenador técnico do projeto, o esporte é um facilitador na inclusão social, mas não é o suficiente para manter os jovens fora de situações de risco. Depois de 4 anos trabalhando nessa área, eu tenho a absoluta certeza que o esporte não é uma panaceia. Ele não resolve todos os problemas com as suas próprias forças, mas é uma ferramenta maravilhosa de suporte educacional e que é, na minha opinião, fundamental nesse processo de acolhimento. Para o professor Saulo, que trabalha diretamente com os alunos, o esporte é uma ferramenta importante que transmite aos jovens valores que eles levarão para uma vida inteira. Eles estão na rua, eles estão aqui jogando com a gente, mas é muito mais do que isso. Tanto eu como os outros professores, a gente passa um pouco de educação para eles. A educação no tênis, que não tem muitas vezes no futebol, não tem outros esportes, a gente acaba passando através do tênis, que tem que ser um esporte, querendo ou não, que envolve muito respeito, tanto no adversário como no próprio jogo. Felipe já aprendeu os princípios do esporte, mas são os momentos de descontração durante a aula que ele mais gosta. Neles, o menino participa de brincadeiras e competições, além de interagir com os colegas. O que você mais gosta no tênis? Rei da quadra. Tem uma pessoa no rei da quadra e uma fila ali. Quem conseguir fazer 2 pontos nele, vem no lugar dele. Se ele fizer 1 ponto em nós volta pro final da fila e continua. Só que nem tudo é brincadeira. Para o ensino da prática desportiva, é necessário adaptar o esporte às crianças, para que elas possam aprender de acordo com suas capacidades e limitações. Nós utilizamos para isso bolas e raquetes em tamanho adaptado, que em escala correspondem às mesmas proporções que o adulto encontra no jogo profissional. Com a adaptação do esporte às necessidades das crianças, elas conseguem aprender a prática desportiva com mais facilidade. Mas não são só elas que aprendem. É muito legal trabalhar com eles. O que eles dão pra gente é maior do que a gente dá pra eles. É uma coisa muito boa, muito bom jogar. Ver eles melhorando assim, cada dia é motivador. Os interessados em participar do projeto podem se inscrever no site jogatenisribeirão.com.br. Lembrando que somente crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos podem se inscrever. Para mais informações, você pode ligar no telefone que aparece na sua tela. No nosso quadro Mandando Ver de hoje, você vai acompanhar a história dramática do primeiro transgênero do mundo. A dica é de Juliane Jank e Vitor Menezes. Olá, galera ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver de hoje é o filme A Garota Dinamarquesa. Baseado no livro de David Ebershoff, A Garota Dinamarquesa traz a inspiradora história da pintora Lili Elbe e da companheira e amiga Gerda Wegener. O longa nos envolve na importante jornada de Lili como pioneira do transgênero. O drama biográfico, dirigido por Tom Hopper, se passa em 1920 e apresenta ao público a história de Lili Elbe, o primeiro homem a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. Such concentration. Sometimes I think you're going to slip through the surface of the painting and vanish into the bomb. Like your friend's kite when you were a boy. Ao lado de Alice Vikander, no papel da mulher de Lili, Gerda, Ed Redmayne dá vida à artista e traz o drama e a história marcante de Lili. Could you help me with something? Ulla has an extra rehearsal. She cancelled again. Oh. Would you try on her stockings and shoes? The sooner I start, the sooner I finish. A descoberta como mulher acontece quando a esposa pede que ele pose para retratos femininos no lugar de uma modelo. A partir daí, o pintor começa a se desfazer do universo masculino e da vida Lili, que muda sua vida completamente.
Can I borrow a night dress? It doesn't matter what I wear. It's when I dream. They're Lily's dreams. Belo filme! Fica aí a nossa dica para aqueles que gostam de filmes cultuados. Eu já assisti 3 vezes A Garota Dinamarquesa. Anota aí. Até mais, galera! Tchau! E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.